Fala galera, bem-vindos a mais um Fire Talk. A nossa convidada de hoje tem uma das vozes mais marcantes da primeira região. Ela canta, ministra, prega, enfim, tem o coração completamente voltado à obra. Ela é membro da Igreja Metodista Wesleyana em Pantanal, no distrito do Lote 15, e foi diretora regional no biênio 18-19. Vem pra cá, Nath Magalhães! Natália, bem-vinda ao Fire Talk. É uma honra receber você aqui. O Fire Movement tem como auge o avivamento, é isso que a gente busca, é isso que a gente quer falar nesse tempo, é isso que a gente quer viver nesse tempo. E a gente sabe que isso também é algo que queima no seu coração, tanto que uma das edições do C1000, na época que você era diretora regional, teve o tema Renova-me. E eu queria começar te perguntando qual é a importância de uma vida espiritualmente renovada? Primeiramente, é uma honra estar aqui. Eu me encontro muito feliz, muito obrigada pelo convite. Realmente me sinto honrada. É um prazer estar aqui com você. Durante o biênio, em que eu estive de frente na liderança, Deus trabalhou muito comigo acerca disso. E eu creio que você dá continuidade a isso. Que o Espírito Santo de Deus, eu acredito que Ele faz essa obra de dar continuidade a algo que a gente começa. É de extrema importância esse assunto ser um assunto bem, assim, envolvido no meio da gente, bem falado no meio da gente, principalmente com os adolescentes, porque é de uma importância muito grande. Falar sobre o avivamento e sobre renovo são duas coisas que estão diretamente ligadas. Porque a partir do momento que você é avivado, você tem um encontro verdadeiro com Cristo, com a palavra, com a vida que é Jesus e que está na palavra, algo dentro de você muda. E isso acontece também, onde acontece automaticamente o renovo. Nós precisamos ser renovados, nós precisamos disso para a nossa vida com Deus. E isso acontece também através do avivamento. Primeiro, a gente reconhece que a gente depende, que nós precisamos disso. A gente tem que se colocar numa condição de dependência. Eu reconheço que eu preciso de vida. Porque eu sozinho não consigo alcançar esse estágio. Mas com Deus, eu consigo ter essa vida, eu consigo ser avivado, eu consigo ser transformado. E é um dos pilares também daquilo que a gente segue, através de tudo que John Wesley viveu, do coração abrasado, porque ele sentiu o seu coração abrasado. Então vai muito dessa linha, Através da palavra de Deus, através do encontro com o Senhor, nós somos avivados e através disso também somos renovados, porque precisamos disso. Então é de suprema importância em que nós mantenhamos isso de uma maneira constante. Não só algo que acontece uma vez e tudo bem, a gente vai ficar assim, não. Mas que a gente busque isso de uma maneira constante, que isso seja constante. Porque o avivamento, ele se move dentro de nós. E a partir do momento que nós somos avivados e isso se move dentro de nós, dentro do nosso coração, assim como John Wesley, isso nos impulsiona a nos mover também. E isso é de total importância. A gente ministrava muito isso nos eventos, sobre ser uma constância. Não apenas um momento, mas algo que continuasse quando aquele movimento, quando aquilo acabasse. Tem uma música do Ministério Zoe que fala muito sobre isso. No apagar das luzes, quando acabar o mover, quando acabar as canções... Quem é você depois disso? Que isso continue fluindo com dentro certeza. de nós. Natália, a gente sabe, a gente tem comentado muito sobre isso, que o Espírito Santo ele tem várias formas de se mover. Já houveram vezes onde... isso aconteceu comigo, eu creio que com você também deva ter acontecido. Eu cheguei na igreja e talvez naquele dia o louvor não falou comigo, a palavra não tocou, mas um abraço de alguém foi o suficiente para me encher da presença de Deus, para me encher do Espírito Santo. E a gente sabe que essas coisas podem acontecer. Mas, de fato, que a nossa geração busca muito também uma manifestação visível da glória de Deus. E parece que isso tem se visto cada vez menos. Por que a gente não vê mais tantos paralíticos andando, tantos cegos enxergando? Por que você acha que essas manifestações visíveis já não são mais tão vistas? É uma pergunta bastante interessante, porque eu acho um dos pontos-chave, você falou bem, que às vezes a gente busca muito uma coisa e não tem um foco naquilo que realmente é.
A gente acredita muito que o avivamento é um poder externo, onde as pessoas veem eu fazendo, onde as pessoas veem eu cantando bem, eu ministrando bem. Então eu sou uma pessoa super avivada. Mas eu não creio que o avivamento apenas segue essa linha. Porque sim, a partir do momento em que acontece um pleno avivamento, isso é externado muitas vezes dessa forma. Mas eu não acredito que o pleno avivamento seja isso. É algo que acontece interiormente. Quando acontece esse verdadeiro avivamento que gera em nós arrependimento, que gera em nós confissão de pecados, que gera em nós reconhecimento daquilo que nós verdadeiramente somos perante a grandeza, a soberania de Cristo, eu acho que a partir do momento, como eu disse na outra pergunta que você me fez, isso nos move e isso se torna externo. E eu acho que a partir desse momento que se torna externo, as coisas começam a fluir de uma maneira mais natural. Eu acho que o que falta é a gente procurar uma geração que procure verdadeiramente mover primeiramente no seu coração. Não mover as pessoas que estão ao seu redor ou fazer com que as pessoas acreditem que você tem um fogo, que você arde, que você queima, não. Eu acredito que primeiramente vem de dentro de você, para isso ser externado. E eu acho que uma das coisas que não acontece assim, nos dias de hoje, é isso. Muitas pessoas querem muito que as outras pessoas vejam o que eu posso fazer, vejam como eu posso cantar, vejam como eu posso ministrar, e não se preocupa com o interior. E eu acho que é por isso que muitas vezes a gente não consegue ver isso de uma maneira externa, no sentido de que um cego enxergar, um surdo ouvir, um paralítico levantar, porque isso primeiramente tem que ser aceso dentro do nosso coração para que isso seja algo externo e visto pelas outras pessoas. Eu compartilhei com o pastor Eli, que o pastor Luciano Subirá, ele fala sobre 3 formas de avivamento, sobre Deus sobre nós, que fala sobre a manifestação dos dons, fala de Deus por nós, que é um movimento de fé, quando Deus cura e quando Deus age em nosso favor, e Deus em nós, que fala de um arrependimento, de uma transformação de dentro para fora. E ele faz um paralelo muito interessante entre essas 3 formas de avivamento e entre o texto de 1 Coríntios 13. E aí ele diz o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e ainda que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, está falando de dons, está falando de Deus sobre nós, e ainda que eu tivesse fé capaz de transportar montes, está falando de fé, está falando de Deus por nós, se eu não tiver amor, que é Deus em mim, isso não valeria de nada. Então é isso que está faltando em nós, a gente quer ter Deus sobre, a gente quer ter Deus por nós, mas a gente não quer ter Deus em nós, nos transformando de dentro para fora. E isso precisa acontecer de fato. Com certeza, o avivamento é isso, ser transformado de dentro para fora, para que as pessoas vejam esse externamento, mas primeiro, dentro de nós, algo já foi tratado. E a terceira pergunta falou justamente sobre isso. Alguma vez você viveu algo que te transformou de dentro para fora, que te encheu da presença de Deus? Com certeza, eu acho que todas as pessoas elas deviam ter essa experiência. Porque, como eu disse, o avivamento ele não gera apenas coisas exteriores através daquilo que de verdade acontece no nosso coração, no relacionamento com Deus. Ele nos move e ele nos trata, não só o nosso coração, mas também a nossa mente. E, como eu disse, o resultado exterior é consequência disso. E ele nos leva também ele nos coloca na posição em que de verdade nós devemos estar. Que eu acho que é um pouco esquecido muitas vezes essa posição de que nós somos meros humanos. Deus nos usa pela misericórdia. Eu acho que é esse pensamento um pouco que falta. Então, assim como o John Wesley teve essa experiência, quando ele diz que ele sentiu o coração dele estranhamente abrasado e tudo mais, por aquela palavra que ele estava ouvindo, ele diz que ele sentiu, através da palavra de Deus, que os seus pecados haviam sido perdoados. Ele teve a consciência de que ele deveria ser curado de algo, de que ele deveria receber isso e entender, sim, eu sou pecador, eu sou falho, eu fui perdoado através dessa palavra. E eu vivi uma experiência com Deus que foi um divisor de águas para a minha vida ministerial, para a minha vida com Deus. E foi na escola. A gente tinha um movimento de oração e tudo mais, e aconteceram coisas extraordinárias em um ambiente escolar, e que Deus tratou muito comigo dentro, para que depois isso fosse exposto, assim como eu estou falando aqui com você e a gente está conversando sobre isso. Então, primeiramente, Deus me tratou muito interiormente,
sabe? Ele me fez ver quem eu realmente era, o lugar que eu devia estar, quem eu deveria ser, para depois aquilo ser exposto. E foi num ambiente escolar, ou seja, Deus pode trabalhar com a gente e nos tratar e mudar a história da nossa vida em qualquer ambiente, não necessariamente dentro de um templo, mas dentro de uma escola, de uma universidade, dentro do nosso quarto, em qualquer ambiente que nós estejamos. Eu acho isso muito importante para a vida de qualquer pessoa como igreja, nós como igreja. Muito bom. Nath, agora a gente vai para um quadro um pouco mais descontraído chamado Eu Nunca. Chupa um limão azedo. Oh, Deus. Essa aqui está causando um pouco de polêmica. Eu nunca deixei de ofertar para comer na cantina. Já fez isso? Ai, gente, eu tô só aquele meme assim. Como Lembrando você, que aquele que confessa e deixa alcança a como misericórdia. você diz, é uma forma diferente de você ajudar na obra. Você investe Entendeu? de outra forma. Você não está entendendo, é uma forma diferente. O pensamento é o mesmo. Entendeu? O pensamento é o mesmo. Porque quem não quer comer uma coxinha no final do culto? Quem não quer? Então eu pode vou chupar chupar o esse limão. limão aqui. Ô, irmãos, me perdoa. Estou sendo desmoralizado, meu Deus. Essa aqui eu tenho a incrível habilidade de fazer isso. Eu nunca ri na hora que não devia. Às vezes, no meio de um culto sério, acontece Gente, alguma pode coisa. me dar 1 quilo de limão aqui. Inclusive, eu tomei esporro do meu pastor, tá, gente? Ai, só Jesus. Oh, Deus. Essa aqui é a sua cara, Natália. Eu nunca faltei ensaio, mas participei da apresentação. Gente, eu sempre tive a justificativa. Quando eu não compareci a um ensaio na minha igreja local, é porque sempre tinha algo regional, algo distrital, entendeu? Marcado antes. Eu falava, gente, não posso comparecer, mas chupa um limão. Eu nunca faltei um compromisso importante na igreja para fazer outra coisa. Nunca. Nunca, gente, esse eu nunca. Uma vez eu faltei a Santa Ceia para ir no Maracanã, mas o que Tá vendo, né, gente? Tá vendo? importa é que Deus me perdoe, eu sei disso. Pastor Josinei, A graça te basta. um beijo pro senhor que não me excluiu. Sua ovelha. Um abraço. Essa aqui é pegada. Eu até vou pegar um limãozinho para te acompanhar, que essa eu quero ver. Eu nunca, preste atenção, Natália, ouvi uma ministração abençoada e depois usei como se fosse minha. Só eu? Gente, assim, não é plágio. Não é plágio. Mas tem coisa que a gente vê que é muito interessante. A gente, por que não? Por que não citar uma Por que referência Deus deu essa revelação para ele e não deu para mim? Inclusive, Amanda, minha amiga, você sabe, né, que serve de inspiração as suas palavras muitas vezes. Quero mandar um abraço aqui pro Miqueias. Um dia desse bate-papo lá na igreja foi sobre idolatria. Eu tinha acabado de assistir a pregação dele, Emaús versus idolatria. Deu aquela copiada, Caraca, aquela eu tava com aquilo plagiada básica. fresquinho. Só muda as palavras. Nem mudei. Depois falaram, João, você foi usado. Aí eu falei, eu fui. Um abraço, nunca? Miqueias. Miqueias tá aqui na produção, gente. Foi. Só isso. Então, você já, né? Eu também já. Agora a gente vai para um outro